Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos falando sobre a nossa terra prometida. E nós vamos ver hoje o livro de no capítulo anterior nós falamos das alianças que nós fazemos, alianças que o Criador pode permitir que a gente continue nessas alianças, que Ele nos dá poder, que Ele nos ajuda a guerrear com aquela pessoa que fez a aliança com a gente, quando Ele permite da aliança continuar. E hoje nós vamos ler Josué 10, do 12 ao 21. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isto no livro de Jassá? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Depois voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maqueta. E isso foi anunciado a Josué. Nestas palavras: acharam-se os 5 reis escondidos na caverna em Maqueta. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto a ela ponde homens que os guardem. Vós, porém, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, matando os que vão ficando para trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de os ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maqueta. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Olha que moral! O Criador honrou a ordem de Josué para honrar Israel, e parou a lua e o sol, para que Josué e o povo conseguissem eliminar os inimigos. Para a gente ver como o Criador é com a gente quando nós somos obedientes e seguimos aquilo que Ele mandou a gente fazer. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é de se desfazer de todo embaraço. Os reis também, você acompanha história de guerras, quem lê história sabe como é que eram as guerras naquele período. Os reis também tinham que ser mortos. Eles também matavam os reis, e tomavam até a coroa dos reis, como um sinal para desonrar aquele rei. E aqui Josué fala para eles não perderem tempo com aqueles reis, guardar os reis para depois cuidarem dos reis. Depois eles cuidam dos reis, botar uma pedra lá, alguém fica guardando eles lá e estarem para eliminar os inimigos. Hoje nós não matamos ninguém, tá, gente? Nós pregamos o amor, tá? O cristianismo, Cristo veio para trazer uma diferença aí na história, uma grande diferença na história. E o que acontece aqui? O Criador nos ensina aqui também, através dessa passagem, a eliminar problemas. Ele nos ajuda a eliminar problemas no meio da nossa caminhada para a nossa terra prometida. E nós temos que ficar atentos a isso. Existe propósito para todas as coisas debaixo do céu. E tem coisas que, se nós não eliminarmos antes de nós chegarmos na terra prometida, quando a gente chegar na terra prometida, a gente vai ter a pessoa pode ter grandes dores de cabeça, porque não eliminou coisas que eram para ter sido eliminadas, entende? E são coisas, às vezes, que podem ser, como para algumas pessoas, insignificante, mas que não é insignificante. Por exemplo, se você sabe, agora me lembrei de um outro texto no Novo Testamento que fala: se desfazendo do pecado, de todo embaraço, de tudo aquilo que te embaraça, que a gente tem que se desfazer e olhar para o alvo e seguir. E o que podem ser esses embaraços, esses inimigos? Por exemplo, você às vezes sabe que você é intolerante a algum tipo de alimento. Você não pode comer, mas você come.
você come. Isso pode te dar problemas de saúde lá na frente, complicações que você não precisaria de ter. É um embaraço, um tipo de problema que o Criador pode te ajudar se você orar e tiver. Ele vai te ajudar, ele nos ajuda a nos fazer de todo tipo de embaraço. É um vício em alguma coisa que você tem, de repente, a sua terra prometida, aqui na terra, enquanto aqui. É um casamento que o Criador te prometeu, mas existem vícios que você tem, hábitos que você tem que cortar, e o Criador está falando, olha, tira isso daí da sua vida, que isso vai te complicar lá na frente. E a pessoa não quer tirar. São inimigos que precisam ser vencidos. Josué sabia que esses inimigos precisavam ser vencidos. Tanto que ele não para ficar indo lá para discutir com o rei, nem fazer nada disso. Ele coloca o foco dele em eliminar os inimigos e depois ele cuida dos reis. Porque se esses inimigos se permanecessem de pé, será que isso que a gente leu aqui no final, que Israel voltou em paz, aconteceria? Não, porque uma das piores coisas que tem é a pessoa dormir sabendo que tem um inimigo constantemente afrontando ela, que tem um gigante constantemente afrontando ela. A pessoa não tem paz porque ela sabe que, embora o inimigo tenha sumido ali, daqui a pouco ele volta de novo. Mas quando nós pedimos ajuda ao Criador para eliminar esses inimigos que aparecem no meio do nosso caminho, repito, ninguém aqui mata ninguém, ok? Cristão não mata ninguém, tem que falar, deixar bem esclarecido, porque sei, hein, irmãos? Eu sei que alguns aí, de repente, vai falar, Senhor, me ajuda a eliminar aquela pessoa, porque aquela pessoa... Gente, é a base do amor, hein? É o amor, pelo amor de Cristo, hein? Vamos vigiar na terra. Na terra, no céu, vamos vigiar. Então, o Criador nos ajuda a eliminar esses inimigos. Ele nos dá sabedoria para eliminar problemas que às vezes hoje são pequenos. Tem um provérbio que fala assim, para finalizar aqui, para não ficar muito grande. Um provérbio que fala que quando há uma rachadura num tanque de água, tem que ser cuidado logo, antes que essa rachadura venha se romper e a água transbordar e causar um estrago maior. E é assim que o Senhor também nos ensina. Tem problemas que tem que ser eliminados antes da coisa piorar, para que a coisa não piore. E Ele nos ajuda. No caminho para a promessa, tem problemas que nós temos que eliminar e Ele é fiel e nos ajuda. É só a gente pedir socorro para Ele, que Ele vai nos socorrer e vai nos ajudar. Para quando a gente chegar na terra, a gente já passou tudo que a gente tinha que passar, a gente tem um pouquinho de paz, né? Então é essa a leitura de hoje que a gente tem, falando sobre a nossa terra prometida. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!